Meus amigos e irmãos de Cristo Jesus, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, hoje eu queria falar, começando a aula, certo? Falando sobre os frutos do Espírito, certo? Aqui, meus irmãos, no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22, diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é... Aí nós temos vários frutos, certo? Nós temos vários frutos. E hoje eu queria falar sobre longanimidade, né? Mas o fruto do Espírito é longanimidade. Então vamos lá, meus irmãos. O fruto do Espírito é longanimidade, certo? Longanimidade, que pode ser traduzido também como paciência, certo? Como paciência. Vamos lá. Nós vimos aqui, meus irmãos, que essa expressão em hebraico, certo? Não sei, eu vou ler da forma que seria no português, né? No hebraico eu não sou bom, certo? Erek ap, né? Seria mais ou menos essa expressão aqui, certo? No hebraico, que significa literalmente, certo? Nariz longo, certo? Ou respiração longa. Então, longanimidade, né? Essa expressão no hebraico, certo? Erek ap, significa literalmente nariz longo ou respiração longa, certo? Porque, olha aqui, meus irmãos, porque a ira, certo? Porque a ira é acompanhada, certo? Porque a ira é acompanhada por uma respiração rápida, certo? Através das narinas. Ou seja, essa expressão hebraica ela se baseia na respiração da pessoa. Quando você está respirando, quando você está calmo, paciente, sua respiração está normal, está longa, aquela respiração longa. Quando nós estamos impacientes, né? Nós vimos aqui porque a ira, ela muda a nossa afeição do rosto, ela muda o jeito que nós estamos, até o jeito que nós estamos respirando, né? Porque geralmente a pessoa que está muito irada, ela fica com respiração rápida, né? Nós podemos perceber isso também. Então, por isso que essa expressão significa um nariz longo ou uma respiração longa, certo? Que tem a ver com paciência, sabe? Olha aqui, olha. Daí as possíveis traduções: demorado para se irar, tardio em irar-se e longânimo, certo? E longânimo. Vamos ler aqui, meus irmãos, Êxodo capítulo 34, do livro de Êxodo, capítulo 34, certo? Êxodo 34, versículo 6. Diz o seguinte: passando, pois, o Senhor perante a sua face, clamou: Jeová, o Senhor Deus misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e verdade. Certo? Agora no livro de Números, certo? Livro de Números, capítulo 14, versículo 18. Diz o seguinte: o Senhor é longânimo e grande em beneficência, que perdoa a iniquidade e a transgressão, que o culpado não tem por inocente, e visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração. E agora o livro de Naum, certo? O livro de Naum, nós vamos ver aqui, Naum. Nós vamos ver aqui o livro de Naum, profeta Naum. Naum, capítulo 1, versículo 3, diz o seguinte: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Então, meus irmãos, nós vemos aqui que Deus, ele é longânimo, Deus é tardio em se irar-se. Porque, meus irmãos, nós vamos ver aqui, se Deus se irasse conosco, seria nossa destruição. A Bíblia diz que a razão de nós sermos consumidos são as misericórdias do Senhor, não é? A paciência de Deus, a longanimidade de Deus, certo? Então vamos lá, meus irmãos. Então no hebraico, longanimidade do hebraico, né, vem dessa expressão aqui, erek ap, né, que significa literalmente nariz longo ou respiração longa, certo? Porque a ira é acompanhada por uma respiração rápida através das narinas, certo? Já no grego, certo? Já essa longânimo do grego é macrotumia, que significa longanimidade, né? Ou senão, ou ainda também ânimo espichado ao máximo, certo? Ou seja, espichado, certo? A palavra espichado significa esticado. Esticado, ou seja, um ânimo esticado. Quem tem ânimo não se ira, certo? Nós vemos aqui que quem tem ânimo não se ira. Então é o ânimo esticado ao máximo, né? A pessoa com ânimo, certo? Olha aqui, uma pessoa tardia em irar-se, né? Que significa, né?
Macrotume é uma pessoa tardia em irar-se, paciência para suportar injúrias, né? Injúrias são insultos, certo? Então, uma pessoa que tem paciência. Aqui, olha, essa longanimidade do grego, né? Descreve a pessoa que tendo condições e razões, certo? Que tem condições e razões para se vingar, não faz. Ou seja, não é uma pessoa que tem as razões e as condições para se vingar, mas não se vinga porque é uma pessoa longânima, né? Paciente, certo? Olha aqui, isso tem a ver, meus irmãos, com uma atitude para com os outros. Envolve uma recusa, certo? Envolve uma recusa em revidar ou se vingar, certo? Do mal recebido. Nós vamos dizer aqui. Quando essa expressão longanimidade é atribuída a Deus, certo? Nós vimos aqui atribuída ao ser humano, certo? Quando é atribuída a Deus, certo? Significa que ele, certo? Deus, tolera pacientemente todas as iniquidades, certo? Do homem. Porque a ira do Senhor seria nossa destruição. Por isso que quando o profeta Abacuque, ele pede para que Deus faça uma intervenção em Judá, mas quando Deus disse que iria utilizar uma nação, que seria os babilônicos, para subjugar a Judá, né, Abacuque ele começa a pedir a Deus por misericórdia, né, porque senão todo o povo seria consumido, certo? Então, meus irmãos, a ira do Senhor seria nossa destruição. Porém, meus irmãos, nós não somos destruídos porque as misericórdias do Senhor nos livram do mal, certo? Então, meus irmãos, a razão de não sermos consumidos são as misericórdias do Senhor. Olha aqui, nisso, certo? Nisso se manifesta o amor, a bondade e a gentileza do Senhor, certo? Nós vimos aqui, o ser humano provoca desordens, mas Deus se mostra longânimo, certo? Longânimo. Olha aqui, a longanimidade do Senhor, certo? A longanimidade do Senhor é salvação para nós. Glória a Deus. Olha aqui, longanimidade. Longanimidade é suportar as fragilidades e as provocações alheias, certo? E ainda também, longanimidade é a paciência que nos permite subjugar a ira e o senso de contenda, tolerando as injúrias, certo? Então, subjugar, ou seja, dominar. Então, vou repetir. A longanimidade é a paciência que nos permite dominar a ira e o senso de contenda, tolerando as injúrias. Injúrias é com insultos, como nós já falamos aqui, certo? Então, meus irmãos, nós vemos aqui, certo? Como já diz aqui, que quem é paciente, quem é longânimo, ele domina a ira e o senso de contenda. Quando a pessoa não é paciente, quando a pessoa não é longânima, certo? Quando não é uma pessoa longânima, ele é subjugado e dominado pela ira, pela raiva, né? Pela vingança, pela contenda. Mas uma pessoa longânima, por isso, meus irmãos, que a longanimidade é um fruto do Espírito, porque é uma pessoa que tem domínio próprio, certo? Vamos ler aqui 2 Coríntios, certo? 2 Coríntios, capítulo 6, certo? 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 6. Diz o seguinte, olha, na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, certo? Agora Colossenses, certo? Colossenses capítulo 1, versículo 11, diz o seguinte, corroborados em toda fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade com gozo, certo? Agora capítulo 3, versículo 2 ainda de Colossenses, fala assim, olha, revestivos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade, certo? Agora Romanos, capítulo 2, versículo 4, diz o seguinte, ou despreza tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento, certo? Agora 1 Pedro, certo? Para nós finalizarmos.
1 Pedro, capítulo 3, versículo 20. Os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus, certo? Quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas, se salvaram pela água, certo? Então era bem a longanimidade de Deus que esperava para que o povo, para esse povo se arrependesse. E agora 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Agora versículo 15, mas fala sobre o seguinte: e tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Então, meus irmãos, certo? Longanimidade, certo? Longanimidade significa paciência, certo? Nós sabemos que não é fácil, meus irmãos, ser paciente nos dias de hoje, certo? Como também no dia dos apóstolos, como sempre foi, meus irmãos, mas que Deus nos venha fazer pessoas longânimas. Amém, meus irmãos? Vou parar por aqui e até a próxima aula. Paz do Senhor.